Amém. Vamos começar em nome de Jesus. Amém. Vamos começar. Ao que venceu a morte, ao Criador da vida, mudou a minha história. Quando eu não vi saída. Oi? Oh. Tu és Deus, quem sou eu para negar o teu poder? Mesmo em meio à morte, correu ao meu encontro. Já não sou mais o mesmo. Um novo canto. Tu és Deus, quem sou eu para negar o teu poder? A Ele que me enxergou, a Ele que me resgatou, toda a honra, toda a glória. A Ele que comigo está e nunca me abandonará, toda a honra, toda a glória. Tu és Deus, quem sou eu para negar o teu poder? O teu poder. Tu és Deus, quem sou eu para negar o teu poder? O teu poder. Quem sou eu para negar o teu poder? O teu poder. A Ele que me enxergou, a Ele que me resgatou. Diga assim: toda a honra, toda a glória. A Ele que comigo está, que nunca me abandonará, toda a honra, toda a glória. A Ele que me enxergou, a Ele que me resgatou, toda a honra, toda a glória. A Ele que comigo está e nunca me abandonará, toda a honra, toda a glória.
A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. Diga isso, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, 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 pra sempre. Graças a Deus, igreja, boa noite. Motivo de alegria de estarmos na casa do Pai, mais uma oportunidade de adorarmos ao nome dele, de recebermos a boa parte dele, de sentirmos a presença dele, de sentirmos a presença do Espírito Santo. Então aproveite este momento, aproveite mais essa oportunidade que o Senhor tem nos dado. Aproveite a chance que o Senhor tem nos dado dia após dia. Que essa noite seja uma noite fantástica na presença do Pai. Que possamos mergulhar na presença do Espírito Santo. Que possamos abraçar a oportunidade que temos todos os dias. Que possamos sentir o amor de Deus nessa noite. Amém? Eu vou ler Salmo 100, verso 1 ao 5, que diz o seguinte: aclamem ao Senhor todos os habitantes da terra. Você vai fazer oferta, Sirvam né? ao Se Senhor você quiser, com pode fazer alegria. de cima aqui mesmo. Apresentem-se diante dele com cânticos. Reconheçam que o Senhor é Deus. Ele nos criou e a ele pertencemos. Somos seu povo, o rebanho que ele pastoreia. Entrem por suas portas com ações de graças e em seus pátios com cânticos de louvor. Deem-lhe graças e louvem o seu nome, pois o Senhor é bom e seu amor dura para sempre e sua fidelidade por todas as gerações. Amém. O Salmo 100, ele nos convida a adorar o Senhor com alegria. Que ele nos lembra que o Senhor é nosso pastor, que nós somos o rebanho dele, que nós fazemos parte desse rebanho, pertencemos a Deus. Que possamos nos unir nessa noite com a sua voz, com os instrumentos e adorar o Senhor, dedicar o nosso melhor a Ele. Pois Ele diz receber tudo que temos e somos. Que possamos levantar uma altar de adoração ao Senhor nessa noite. Amém. Oramos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, te louvamos, Pai, te agradecemos por mais oportunidade de estarmos aqui. Te agradecemos, Pai, porque mesmo tendo dificuldades nesse momento, o Senhor nos dá oportunidades diárias, Pai, hoje mais uma. Este momento é um momento nunca da tua presença, Pai. Que possamos aproveitar e degustar da tua presença, Pai. Enche-nos do teu amor, Pai. Consagramos a ti todo o nosso ser, Pai. Consagramos a ti o nosso respirar, Pai. O nosso falar. Tudo que temos e somos, Pai. Os instrumentos, as vozes, Jesus. Tudo é teu, Pai. Tudo é teu. Te louvamos, te agradecemos, Pai. Seja terminado nessa noite, Pai.
Em nome de Jesus. Aleluia. Usa-nos, Senhor. Usa-nos, Senhor, como filho suave, como obra de dor, papai. Diga ao altar, Senhor. Seja conosco em nome de Jesus. Amém. 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 Eu digo a você, se a muralha aparecer, pula a muralha. Se o barranco vier, desça o barranco. Pode falar daqui. Senhor. Pede pessoal Ele é sentar. o teu provedor. Ele é o teu sustento. Ele é a tua salvação. Ele não vai te abandonar. Ele não vai te deixar. Você tem uma família. Você não é só filho. Você não é sozinha. Nós somos o corpo de Cristo. E aquele que começou a boa obra, ele é fiel. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas. Aleluia. Glória a Deus. Ele sabe de todas as coisas e não vai deixar você naufragar. Apenas o braço dele ser estendido sobre a tua vida, sobre a tua casa. Em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, caros irmãos, eu queria estar dando um pequeno testemunho, pequeno não, porque é muito grande, mas eu tenho ensinado o Caio que nós temos que agradecer todos os dias por tudo que o Senhor faz por nós. Eu, essa semana, concluí a restauração de um dente. E às vezes isso para alguns é nossa, né? Tem tantas coisas que a gente fica com mais medo, mas irmãos, o dente para mim é algo que me afeta muito. E eu estou dando esse testemunho, porque junto com essa restauração, veio também a restauração da minha coragem. Eu falei ao Senhor, eu pedi ao Senhor, que eu queria começar 2025 de uma forma diferente. Várias vezes eu entrei aqui com a boca cheia de sangue, com o leite machucado. E eu não tinha coragem muitas vezes de fazer por causa do meu medo. E eu falei, Senhor, eu não quero mais ser essa pessoa. Eu quero que o Senhor trabalhe em mim. E se eu preciso enfrentar algumas situações, o Senhor está colocando para isso. E eu quero dizer que eu glorifico a Deus, porque todos os momentos naquela cadeira de cirurgia que eu tive que passar, o Senhor esteve me dando coragem. E eu queria te dizer que mesmo que muitas vezes você possa ter alguma coisa que você fala, nossa, isso aqui é tão pequeno, mas o Senhor, pela fé, Ele quer trabalhar em você. E eu glorifico a Deus também, porque eu pude fazer esse dente através do companheiro do meu marido. Então, eu creio que Deus também que faça bem. Então, é meu grau no nome do Senhor. Aleluia, amém, glória a Deus. Salve a igreja na graça e na paz do Senhor, amém? Amém? Aleluia, glória a Deus. Deus é fiel, amém? Glória a Deus para todo sempre, em nome de Jesus. Nós temos nossos avisos, estou deixando a Silvana de folga esses dias para descansar. Mas nós temos nossos avisos. Essa semana a gente começa algumas atividades novas, tá? Então fique atento em nome de Jesus. Nossa programação normal, escola dominical às 10 horas da manhã, estamos estudando sobre Atos do Espírito Santo. Quem veio já sabe o que eu estou falando. Se você estranhou, vem aqui para você entender. Domingo, culto de louvor e adoração à noite, às 19 horas. Domingo nós entendemos e cremos que o nosso domingo é inegociável, amém? Terça-feira, tardes de artesanato, às 15 horas, está sendo uma bênção. Até eu estou aprendendo algumas coisas, sendo bênção. Tadinha da Angélica. Ainda nem comecei a dar trabalho para ela, mas eu vou começar a dar, tadinha. Quinta-feira, nós temos o nosso discipulado de oração. Amém? Tem sido bênção, um tempo importante. Venha, não deixe para depois este momento abençoado do discipulado de oração. Essa semana nós já iniciamos algumas coisas novas. No dia 1º/4, dia 1/4, nós vamos dar início à nossa escola de pregadores. Amém? Você pode dar um glória a Deus por isso? Aleluia! Amém!
Eu tenho orado para Deus mandar pessoas para trabalhar, e tem um pessoal animado para trabalhar. Glória a Deus por isso. Então nós vamos começar às 19 horas aqui na igreja, Escola de Pregadores. Na quarta-feira, no dia 2, nós começamos também o nosso discipulado de homens. Amém? Glória a Deus, isso é muito importante. Nós vamos começar a princípio aqui na igreja, depois eu não sei se a gente vai para as casas, se vai dividir grupos, idades, ainda a gente não sabe, mas a gente só sabe uma coisa, Deus falou, comece, e nós vamos começar. Amém? No dia 2, às 8 horas da noite, discipulado de homens. E na outra semana, no dia 9, na outra quarta-feira, nós temos já o nosso discipulado de mulheres. Aleluia! Às 20 horas também, por enquanto, na igreja local, a gente vai achar um lugar, uma casa, porque a ideia do discipulado é ser nas casas, tá bom? Então, nós temos o nosso discipulado de mulheres às 20 horas, começando agora no dia 9, tá? Pastor, e vai ser sempre essas datas? Calma. A gente vai iniciar nessas datas e aí vou dando os próximos avisos. Amém? Nós estamos com a nossa agenda bem preenchida, porque nós precisamos, como igreja, começar a sair um pouquinho do comodismo. Amém? E o discipulado é um papel importante. Por isso, saia do conforto. Né? Se você vem na quinta-feira, você já está no discipulado. Então você vem na quarta. Se você vem na quinta-feira, então você vem na terça. Se você já vem na quinta-feira, você não precisa vir na terça. Mas se você não vem na quinta, venha na terça ou venha na quarta. Venha em algum dos discipulados. Venha na escola de pregadores. Venha na escola dominical. Mas se permita crescer em Cristo Jesus. Amém? Nós temos mais agenda? Acho que tem. Domingo de Ramos, dia 13, às 19 horas, o nosso culto do Domingo de Ramos. O pessoal da liturgia está planejando um negócio aí que eu vou falar para vocês, hein? Tá legal. Paixão de Cristo. Nosso culto esse ano vai ser diferente, vai ser em outro horário, vai ser às 10 horas da manhã, porque nós temos pedido, temos orado, temos conversado sobre nossa igreja ser uma igreja conexional. A metodista em si. E por isso nós vamos ter aqui com a gente, nesse dia, as igrejas de Vila Mazei, Vila Paulistana, Vila Medeiros, Vila Maria, e com certeza a gente vai ter algumas outras aqui junto com a gente. Por isso vai ser nesse horário, pensando também em algumas famílias que podem viajar durante a parte da tarde. Então nós passamos esse culto para amanhã, para que a gente possa desfrutar depois um tempo. E também vai ter um desafio na sexta-noite, só que você só vai saber se você vier na sexta de manhã. Tá bom? Você entendeu? À noite, na sexta de Ramos, na sexta da Paixão, vai ter um desafio à noite, mas você só vai saber se você vier de manhã. Amém? Nós vamos ter o nosso culto da ressurreição às 8 horas da manhã no domingo, como nós já fazemos todos os anos. Amém? Dia 20/4, às 8 horas da manhã, e o nosso culto de Páscoa às 19 horas, culto de celebrar e declarar que Ele vive eternamente, amém? Glória a Deus, amém. Então, muita coisa para anotar? Fica tranquilo que a gente vai tentar te mandar ali no grupo de avisos durante a semana, tá bom? Nós temos um aniversariante essa semana, que eu vi lá, que é o Jurandir. Jurandir não está aqui hoje, mas a Ana eu acho que está. Ana, vem aqui, por favor, representar seu pai. Vou pedir para a Silvana, a pessoa que ora oficialmente pelos aniversariantes, orar pela vida do Jurandir. Por favor. Você aproveita orar pelo Jurandir, também, a avó da Ana. Oh, meu Deus. Na igreja, deu notícia. Por isso também que eu vou pedir. Tá. Posso orar também? Pode. A gente vai falar pela vida e também pela restauração. Em nome de Jesus.
queria que os irmãos se colocassem nas suas mãos, né? E abençoar esse momento. Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, queremos imensamente agradecer, Senhor, pelo dom da vida, porque o Senhor, nesse momento, Senhor, deu realmente a bênção da vida na vida do Jurandir, Senhor, o teu servo que tem procurado te estar nos seus caminhos, Senhor, inclusive a família dele, nos seus caminhos, Senhor, o teu servo, Senhor, o Senhor pode estar com ele, pode estar longe dele, os sonhos dele, os projetos, Pai, e principalmente, Senhor, da sua vida espiritual, Senhor, renova, Senhor, renova essa vida, Senhor, quem pode sentir, Senhor, fogo arder, Senhor, em nome de Jesus. Que a boa obra começou, isso é fiel. Glória a Deus. Aleluia. E queremos também, Senhor, pedir uma bênção, Senhor. A bênção da cura, a bênção da restauração, pela avó da Ana, Senhor, que ela caiu agora à tarde. E o hospital lá em Patuba não tem essa cirurgia, ela tem que ser transferida. Então, Senhor, que o Senhor pode... cuida dela, Deus, em nome de Jesus. Querer, Senhor. Cuida do coração dela, ao redor dessa vida, de todos que estão no decorrer desse projeto, dessa remoção. Senhor, seja com ela, Pai, que ela creia, como sempre creu e levou a família a crer, que o Senhor é o Deus da vida, o Senhor é o Deus do impossível. E nós estamos colocando a vida dela aqui, Senhor, no seu altar, porque sabemos que é daí que vem todas as bênçãos. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Obrigado, Silvana. Chamar o Caio, nossa criança. Hoje ele está só, a companheira dele não veio. Enquanto ele vem, vai ter musiquinha. O Caio, presta atenção na escada, hein? Põe a mão no corrimão, isso. Caio, o que é isso aí na sua mão? Não, o carrinho não, a pasta. O que é? Bíblia. Quase isso. É a Bíblia, mas mais o quê? Lição. Então tá bom. Até na igreja ele tem lição de casa, gente. Glória a Deus. Amém? Estenda suas mãos para a vida do Caio, vamos orar por ele. Pai, obrigado, Pai. Obrigado pela vida do Caio, obrigado pela presença dele aqui, que alegra esta igreja, alegra as nossas vidas, Pai. Muito obrigado, Pai. Eu quero clamar ao Senhor que o Senhor derrame do teu poder sobre a vida dele, sobre o coração dele, Pai, sobre a mente, Pai, em nome de Jesus. Que cada dia mais ele possa crescer na tua presença, Senhor Jesus. Que ele venha ouvir a tua voz, assim como Samuel ouviu a sua voz desde criança. Que ele possa ouvir a tua voz, Pai. Em nome de Jesus, abençoe ele, esse tempo de culto que ele vai ter. Abençoe a vida da Maíra, nas instruções, no culto dirigido lá embaixo. Que o Senhor possa guardar e abençoar a vida deles. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Vai pelo meio. Aleluia, glória a Deus. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro do apóstolo João, ou melhor, do discípulo que depois virou apóstolo. Livro de João, capítulo 11. Livro de João, capítulo 11. Se você encontrou, diz amém. Se você não encontrou, fala, espera um pouquinho. Espero. Repete comigo assim. Cristo é o mesmo. Ele não muda.
Repete de novo, Cristo é o mesmo. Ele não muda. Glória a Deus. João, capítulo 11, a partir do versículo 41. 11, a partir do versículo 41, diz assim: Então rolaram a pedra para o lado. Jesus olhou para o céu e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Tu sempre me ouves, mas eu disse isso por causa de todas as pessoas que estão aqui, para que elas creiam que tu me enviaste. Então Jesus gritou: Lázaro, venha para fora. E o morto saiu com as mãos e os pés presos com faixas e o rosto envolto num pano. Jesus disse: desamarrem as faixas e deixem-no ir. Até aqui. Feche seus olhos. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque nós podemos ler um sinal, um milagre tão glorioso, Pai. E nós podemos crer, Deus, na tua presença. Obrigado por isso. Por isso eu clamo, fala aos nossos corações. Ministra nas nossas vidas segundo a tua vontade, segundo o teu querer. Que cada um aqui, Pai, saia com uma porção, Pai, da tua presença. Uma porção da tua palavra, segundo a tua vontade, segundo o teu querer. É isso que eu clamo e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos há algumas semanas da Páscoa. Algumas semanas de lembrarmos o que aconteceu com Jesus. Mas eu lembro e quero trazer à nossa memória o que aconteceu algumas semanas antes com Jesus. Se fossem 2020 anos atrás, ou melhor, 2000, tem que ser bom de matemática, tira os 33 anos aí. Mas há cerca de 2000 anos atrás, se a gente tirar e voltar lá naquela época hoje, talvez esse fato que nós lemos tivesse acontecido nesse exato momento. Se a gente voltasse. Algumas semanas antes, de 3 a 4 semanas antes de Jesus morrer, ele estava ressuscitando uma pessoa. Se fosse alguns dias antes, nós estaríamos vendo ele entrar e dar algumas instruções na sinagoga e ser quase apedrejado. Se nós voltarmos um pouco antes, talvez na sua Bíblia aí, você vai ver que ele começa a afirmar que ele é o Filho de Deus, que ele é o bom pastor. Se você voltar aí na sua página e ver o título das perícopes, você vai ver mais ou menos isso. E nós temos um capítulo inteiro para descrever, basicamente um capítulo inteiro, são 44 versículos para descrever a ressurreição de Lázaro. Mas eu quis citar esses últimos versículos porque eu sei que você já conhece a história de Lázaro. No capítulo 11, Jesus ele recebe a notícia da morte de Lázaro, o seu amigo, irmão de Marta, irmão de Maria. Ele estava gravemente ferido e eles avisam Jesus. O simples fato de Marta chegar assim para Jesus e falar: se o Senhor tivesse vindo antes, quer dizer que ele sabia, Jesus sabia que isso estava acontecendo. Se você assistiu The Chosen, você vai lembrar que um dia antes, ou melhor, um capítulo antes do que aconteceu ali, da ressurreição de Lázaro, Jesus ele está numa festa e ele começa a receber as notícias do seu amigo Lázaro. É mais ou menos isso. Nós vamos ver que Deus, ele tem um propósito. A gente vai ver que no versículo 4, por exemplo, Jesus vai falar que isso é para glorificar e para revelar a glória de Deus. Nós vamos ver que tudo o que aconteceu nesse capítulo é realmente para glorificar o nome do Senhor. É para que Ele seja glorificado e para que todos creiam, como diz no versículo 25, quem crê em mim, ainda que morra, viverá.
Tudo que aconteceu aqui tinha um propósito. Mas até mesmo nos propósitos de Deus, o nosso coração muitas vezes dói. Tem um versículo muito famoso na Bíblia, que é quando a gente vê e Jesus chorou. É o único versículo que Jesus chorou, que fala que Jesus chorou. É o único momento na Bíblia. Ele é um versículo isolado. Se você for pegar, se você é bom de português, você vai falar assim, não tem nada a ver isso aqui. Tinha que ser colocado em outro lugar, porque não tem contexto nenhum, aparentemente. Mas mesmo em meio à fé que Jesus tinha, e tem, mesmo ele sendo homem e sendo filho de Deus, Jesus sentiu a dor de perder o seu melhor amigo. E, ainda assim, o que Jesus fez foi desafiar a lógica humana, expor a sua autoridade sobre a morte. Esse milagre nos ensina 3 lições sobre fé, que nós precisamos entender. A primeira coisa, primeira lição, se você estiver anotando, anota isso, é que Jesus é o mesmo. Ele não muda. Hebreus 13:8 vai falar: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quantas vezes você já se pegou falando isso? Não é? Quantas vezes você já aconselhou alguém falando: meu irmão, minha irmã, fica tranquila, ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje, ele é eternamente. Nós precisamos lembrar, porque no passado Jesus operou grandes coisas. Ele, como ungido de Deus, ungido pelo Espírito Santo, ele realizou grandes milagres. Os milagres dele desafiavam as leis naturais. Quando a gente lê com atenção na ressurreição de Lázaro, nós vamos ver, por exemplo, que Jesus ele fica abatido, ele fica triste, ele chora, e daí ele pede para rolar a pedra. Está cheirando mal. Imagina você abrir um túmulo de 4 dias. Hoje talvez nem tanto, porque hoje se passam tanta coisa no corpo da pessoa, a pessoa aguenta até uma semana, meses, né, velado, sendo velada lá, mas talvez não era aquele caso. Fedendo. Abre. Aí ele fala o que nós lemos aqui. Ele ora a Deus. Ele fala: Deus, eu já te agradeço. Olha a fé de Jesus. Ele agradece antes do milagre acontecer. Você percebeu isso? Ele agradece ao Pai. E ele não agradece ao Pai porque Lázaro ressuscitou. Porque Lázaro ressuscitar para Jesus é fácil. Talvez difícil seja aquele povo crer em Deus. Talvez difícil seja eles acreditarem em Deus. Mas aí ele faz isso. Lázaro, sai para fora. A cena clássica, Jesus levantando a mão. Todo filme ele levanta a mão assim e fala bem sério, né? Lázaro, sai para fora. Que milagre é esse? Que milagre doido é esse? Você imagina alguém de 4 dias ressuscitando? Morto. E mais, quando ele fala sai para fora, no nosso português isso é o quê? É um pleonasmo, não é? Sair para fora, entrar para dentro, subir para cima, descer para baixo, é um pleonasmo. Mas no hebraico, quando se repete um sair para fora, significa uma ênfase, significa uma autoridade, significa que aquela palavra é importante. Significa, quando se repete, quando se torna o que nós chamamos de pleonasmo, na palavra de Deus, lá no hebraico, se dá uma ênfase do poder de Deus. Vai guardando isso que eu estou falando. Porque ele pediu, porque ele mandou, porque ele ordenou, porque ele falou, pela fé, Lázaro, sai para fora.
nós podemos entender que o poder de Jesus era ilimitado, e é ilimitado, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Fala comigo, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hoje, Deus age ainda em plena autoridade. A Bíblia fala que todo o poder foi dado ao Senhor. Se você não lembra da passagem, lembra da música. Todo o poder te foi dado, céus e na terra. Tudo. Filipenses 2 fala que ele se esvaziou de si mesmo, morreu, sofreu, veio humilde, mas a ele foi dado um nome que é sobre todo nome, onde todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Glória a Deus. Ele é o mesmo ontem, hoje, sempre, por isso o nome dele tem poder. Por que você ora em nome de Jesus? A fé, ela não é uma coisa que a gente acha que vai acontecer, mas é a certeza que aquilo que a gente nem está vendo já está acontecendo em nome de Jesus. É a procuração no nome que Jesus te deu, no nome dele, falando, pode fazer que vai dar certo. Vai dar certo. Porque ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Segunda lição. Nós precisamos entender algumas verdades para experimentar o sobrenatural de Deus. Pastor, se ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, por que nada acontece na minha vida? Já parou para pensar nisso? Jesus, ele fala no versículo, pulei esse versículo aqui, mas está aí em João 11. Não anotei o versículo, mas está aí. Marta, se creres, verás a glória de Deus. A glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. A grande verdade para nós experimentarmos o sobrenatural de Deus é crer. Crer, simples. Não é? Crer. Crer no quê? Em Jesus. É só isso. Gente, por que eu venho todo dia para a igreja? Porque eu creio. Porque eu creio. Tem que crer. Crer na cura, crer na transformação, crer no sobrenatural de Deus. A fé não é algo passivo, é uma decisão ativa. Nós precisamos ter essa decisão como algo ativo. Tudo é possível ao que crê, é dito lá em Marcos 9:23. O paralítico é curado lá em Atos 3:19. Tudo é possível. Jesus, ele era o mesmo ontem, só que daí ele chega no hoje, lá em Atos. Pedro está andando lá com a sombra, o que acontece? Cadê o povo de Atos? O homem é curado. Há um terremoto lá com Paulo e Silas, e eles são libertos. Vocês vão chegar daqui a pouco, essa é a melhor parte para mim de Atos. Paulo está andando, está navegando, o barco vai quebra, ele naufraga lá, naufraga, me ajudem, naufraga. É isso. Afundou, conseguiu nadar, chegou na ilha, o que acontece? Vamos ver quem está bom de Bíblia. Uma cobra pica ele. E o que acontece com Paulo? Nada. É o mesmo Deus de ontem, que está agindo hoje. A fé é o firme fundamento. O escritor de Hebreus, que talvez seja Paulo, talvez não, ele vai falar que sem fé é impossível agradar a Deus.
Marta poderia ter impedido a remoção da pedra e falar, não, o túmulo é do meu irmão, quem manda aqui sou eu. Ninguém vai tirar. Se você quisesse fazer um milagre, o Senhor que viria antes. Se você que tivesse vindo antes. Marta poderia ter feito isso. Quantas vezes a gente já não fez isso com Jesus? Jesus, se o Senhor quisesse fazer um milagre na minha vida, o Senhor tinha vindo antes. Agora não adianta mais. Só que o que acontece? No poder do nome de Jesus, ela crê nesse poder. Ela tem essa certeza. Você pode dizer comigo novamente? Cristo é o mesmo. Ele não muda. Ele nunca vai mudar. Aleluia, glória a Deus. Foi hoje que vocês cantaram pela fé? A gente nem combina as coisas, né? Não foi combinado. Mas eu vou citar uma música que talvez vocês nem conheçam. Ela começa assim, parece mesmo que esse dia nunca vai chegar. Parece mesmo que suas promessas eu não vou viver. Vocês conhecem essa música? Porque aquele que começou a boa obra, ele é fiel. Eu vou falar que você é uma obra inacabada. Tá? Tem muita coisa para fazer ainda. Quem já construiu casa do zero sabe. Ah não, vocês construíram uma igreja do zero, então vocês sabem. Tem muita coisa para fazer. Às vezes vaza aqui um pouquinho atrás do altar, as meninas vêm, arrumam, né? Às vezes cai umas goteiras, às vezes precisa... Um prédio inacabado, porque sempre vai ter alguma coisa para fazer. Na sua vida sempre vai ter alguma coisa para fazer. Mas, independente do que falta para ser feito na sua vida, se você tem fé, você já tem tudo. Se você crê, você já tem tudo. Sabe por quê? Olha, a Bíblia vai falar sobre salvação. A salvação, ela não é só graça, mas ela é fé. Você lembra lá em Efésios? Pois vocês são salvos pela graça. Isso não vem de vós, é o quê? Aí ele tem algumas coisinhas depois. Mediante o quê? A fé. Mediante a fé. A base do cristão é a fé. Eu não sei se você está fazendo o jejum que foi proposto pela região, os 21 dias. Eu estou mandando para você todo dia uma devocional. Também não sei se você está lendo. Às vezes gravo uns vídeos, também não sei se você assiste. Mas eu tenho fé. Tenho fé que alguém vai falar assim, opa, vou na igreja hoje. Tenho fé que falar, opa, vou fazer esse jejum. Minha fé. Tenho fé que um dia aqui eu vou ficar 2 horas para despedir de todo mundo, porque vai ter muita gente. Fé. Mas também se não acontecer, está tudo bem. Esse é o próximo ponto. A gente já chega lá. Fé. Fé inabalável. Deus não nos deve explicações. Deus, ele não te deve nada. Se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Deus, ele não precisa te explicar nada. Ah, se o Senhor estivesse aqui, Deus, ele nem explica o porquê. Ele só fala, é para a glória de Deus. Jesus, ele nem explica. Sabe, mesmo nas nossas frustrações, nós precisamos lembrar, como Jó falou, eu sei que meu Redentor vive, pela minha fé. Deus não nos deve explicações, porque Romanos 8, 28 vai falar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Vou abrir um parênteses aqui nessa segunda parte. Porque nessa segunda parte, nós precisamos experimentar algumas verdades para viver o sobrenatural.
Mas aí eu coloquei um parênteses quando o milagre não acontece como esperávamos. Talvez eu não seja o único que pediu algo e não aconteceu. Ou porque ainda não aconteceu, ou porque não vai acontecer. Às vezes o milagre que nós pedimos não vem. Exemplo de Paulo, ele suplicou 3 vezes para o espinho na carne ser removido, e Deus respondeu com uma simples frase, bem tranquila: Paulão, a minha graça te basta. 2 Coríntios 12:9. Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles declaram: se Deus não nos livrar, não o rejeitaremos. Mesmo que Deus não te livre, não rejeite a Ele. Você entende o que eu estou falando? Então dá um glória a Deus, por favor. Glória a Deus, aleluia. Se Deus, ainda que Ele não me livre, está tudo bem. Porque a minha crença em Deus não está condicionada pelos resultados, mas por quem Ele é. Nós cremos não pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é. O que Ele faz e fez nos ajuda a aumentar a nossa fé. Talvez Deus não vá conceder algumas coisas. Ou é porque não é o tempo. A gente vê Davi sendo preparado por longo tempo. A gente vê José sendo preparado por um bom tempo. O próprio Jesus foi preparado por quantos anos? 30 anos antes de iniciar o ministério. O ponto-alvo talvez nem era o ministério, era a ressurreição. Então, 33 anos e uma longa batalha antes. Uma batalha de morte. Sabe, meu irmão e minha irmã, o grande objetivo de Jesus não é te dar o que você quer. Não é. O grande objetivo de Jesus é te dar aquilo que Ele conquistou na cruz por você. Ele quer te dar a vida eterna. Ele quer te dar uma vida com Ele para todo sempre. Ainda que seu corpo esteja doendo, ainda que suas finanças não estejam legais, ainda que na sua casa as coisas não andam muito lá, aquelas coisas, Jesus, Ele continua sendo o mesmo. Ele continua sendo rei na sua vida. Ele continua sendo Deus. Eu lembrei de outra música. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom. E quando a gente declara aqui, semana passada eu cantei, foi maravilhoso. E eu amo essa música. A história dela era uma menina que tinha acabado de perder o pai. E ela, triste, chateada, jovem, adolescente ainda, ela pegou o violão e compôs essa música. O Baruque viu e falou: opa, amei essa música. E regravou, e a gente conhece ela hoje. Mas essa menina cantando no violãozinho desafinado, do jeitinho dela. Porque ela provou e viu que o Senhor é bom. Todos os dias a gente prova e vê que Deus é bom. Olha quantas coisas Ele já fez na sua vida. Para começar, nem aqui você deveria estar hoje. Talvez nem vivo você deveria estar. Talvez você não deveria nem ter nascido. Você sabe qual é a luta lá para o espermatozoide se fundir ao óvulo, né? Você sabe, né? São bilhões, aí um só vence. Você venceu. Bem papo de coach, mas é isso. Você venceu. Mas não porque você é o melhor desse mundo, não. Mas porque Deus é o melhor desse mundo. Você é só uma obra-prima pintada pelos dedos de Deus. Ana Paula Valadão diria que ele pintou a cor dos seus cabelos, a cor dos seus olhos, ele desenhou alguma coisa, eu acho que inverti a música. Eu estou trazendo muita coisa assim, muitas músicas para você lembrar tudo que Deus já te falou em algum momento da vida.
Em algum momento da sua vida você já até cantou: Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem para mentir. Só que a gente se esquece disso nos momentos de dificuldade. Terceira coisa, terceira lição. O propósito do milagre não é o seu bem-estar. O propósito do milagre não é você se dar bem na vida. O propósito do milagre é a glória de Deus. É a glória de Deus. Pode ser um dente que caiu e que foi feito, é a glória de Deus. Pode ser um tumor que foi curado, é a glória de Deus. Não sei se eu já contei aqui, há muito tempo atrás, eu estava lá em Bragança, lá na cidade de Bragança, não sei quem conhece, meus pais moram ali na divisa, mas antes deles morarem para lá, eles estavam negociando um terreno, tudo para comprar, e eu precisava ir no cartório, né, aquele negócio: filho, vai lá, vai no cartório. Eu peguei e fui, precisava, não lembro o que eu tinha que fazer, mas eu tinha que ir no cartório, nunca tinha ido no cartório de Bragança. Quando eu chego lá, faltava acho que 2 minutos, 5 minutos para fechar. Sabe que cartório é rígido. Lotado de carro, lotado. Falei, gente, que negócio. Só que 1 minuto antes, eu falei: Deus, arruma uma vaga lá para mim. Para eu chegar logo, estacionar, porque eu preciso chegar. E era um documento que eu tinha que levar naquele dia. Arruma uma vaga, Deus. Sabe, se for pedir na rua, onde for. Aí, cheguei lotado, daí eu falei: vou entrar, vou encarar para ver. Entrei, era uma vaga assim em U, né, carros no meio, carros em volta. A hora que eu fui virar, estava saindo um carro. Na porta do cartório. O maior trabalho que eu tive foi abrir e fechar a porta do carro, porque estava do lado, nem para estacionar eu tive. É pequeno. É bobo, talvez para você insignificante, mas honre e glorifique o nome do Senhor. Talvez a sua história de vida pode parecer insignificante para as pessoas, mas se glorifica o nome do Senhor, está alcançando o propósito correto. Ainda que não aconteça da forma que você deseja, está indo da forma correta. Salmo 23 vai falar que nada me faltará. O Senhor é quem? O meu pastor, e nada me faltará. Eu gosto do hebraico, na tradução literal dela, que ele fala que de nada sentirei falta. Se Ele é Deus, se eu tenho Ele na minha vida, de nada eu sinto falta. É como aquela pessoa que encontrou um grande tesouro ali naquele terreno. Você vai lembrar dessa parábola. Um grande tesouro, ele pega, volta para casa, vende tudo o que tem. Dá tudo o que tem, porque tudo é insignificante para ele. Compra aquele terreno para ficar com aquele tesouro. O Senhor é o nosso bom tesouro. Jesus é o nosso bom tesouro. Quantas coisas nós demos para Jesus? Um exemplo, no final de semana de Páscoa, provavelmente você queria viajar, eu também, queria muito viajar. Mas eu aprendi, desde criança, que Páscoa é na igreja. Você não aprendeu isso também? Né? Eu aprendi. Lá na minha família, o pessoal já nem marca nada no final de Páscoa. E nem no Natal. Porque é a igreja. É para a igreja. É para Jesus. Mas por que eu faço isso? Porque eu ganho um salário? Não, porque eu faço isso há muito tempo, antes de ser gente. Antes de ser pastor. Quando eu era criança. Mas porque eu aprendi que quando eu encontro um bom tesouro, eu deixo tudo por ele. Não estou querendo dizer que você tem que deixar sua vida social. Não é isso. Mas se precisar, você deixa. Você deixa amigos, você deixa tudo. Se ele pedir, você deixa. Eu estou querendo dizer
que quando você encontra Jesus, nada mais importa. Nada mais. Ele é o seu descanso. Ele é o seu refúgio. Ele é a sua fortaleza. Ele é o seu socorro bem presente na tribulação. Você crê nisso, amém? Para finalizar, renove a sua mente. Por que não antes? Por que não aconteceu antes? Porque há tempo para todas as coisas. Busque a glória de Deus. Ore como Jesus. Pai, que o seu nome seja glorificado. A pedra significa muitas vezes um empecilho. Tira a pedra. Qual é a pedra que te impede? Tira a pedra. Tira a pedra. Vai feder um pouquinho, porque o nosso pecado é fedido. Mas tira a pedra. Remove a pedra. E deixa Jesus ressuscitar o seu coração. Deixa Jesus falar. E talvez você troque o Lázaro pelo seu nome. Lázaro, sai para fora. Denis, sai para fora. Olha a pedra. Porque se você crê, e eu declaro para você hoje, minha irmã e minha irmã, se você crê, você verá a glória de Deus. Assim como você já viu muitas vezes. Se creres, verá a glória de Deus. Não sei se você sabe, mas o túmulo de Lázaro ainda está aberto. É uma exposição hoje. Claro, né? Eles vão aproveitar. Mas nunca foi fechado. Continua aberto. Se você assistiu The Chosen lá, você vai ver que Maria olha para o túmulo. No finalzinho, não está na Bíblia isso, tá? Mas ela olha lá para o túmulo e vê que o túmulo está vazio, está aberto. Talvez ela pense alguma coisa, talvez ela saiba de alguma coisa, talvez é uma coisa que ela vai lembrar lá na ressurreição de Cristo. Mas também é um significado de que o túmulo está aberto. Não coloque mais as pedras que te impedem de buscar Jesus. Se você removeu a pedra, deixa aberto. Deixa aberto. Pedra fechando um túmulo significa morte. Pedra rolada para fora do túmulo significa vida. E vida em abundância. Creia nisso em nome de Jesus. Creia nisso em nome de Jesus. Que o Senhor faça crescer no seu coração esse desejo de crer e buscar. Repete comigo de novo. Cristo é o mesmo. Ele não muda. Fala de novo. Cristo é o mesmo. Ele não muda. Agora pensa na aflição que você está passando aí e fala, Cristo é o mesmo. Ele não muda. Aleluia. Feche seus olhos em nome de Jesus. Oh, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor é o mesmo. O Senhor não muda. Obrigado porque o Senhor tem transformado os nossos corações. Oh, Jesus, obrigado. Obrigado, Senhor Jesus Cristo. Porque assim como Lázaro esteve morto ali naqueles 4 dias, e talvez o grande milagre não seja a ressurreição, mas o grande milagre ali seja crer. Crer no Senhor, nos ensina a crer, Jesus. Nos ensina a entender. Nos ensina a ver. Ou melhor, nos ensina que ainda que a gente não veja, nós cremos. Como diz a tua palavra, felizes são aqueles que não viram, mas creram. Oh, Jesus, nos ensina a crer. Nos ensina a viver o melhor. Não o melhor que o mundo pode nos dar, não o melhor que a gente deseja, mas o melhor que o Senhor tem para nós. Oh, Espírito Santo de Deus. Eu quero orar agora por cada coração, por cada vida. Talvez tenha pessoas aqui, Jesus, que estão com seu espírito, oh Pai, incomodados,
Talvez tenha pessoas aqui, Jesus, que estão chorosos, com o coração triste. Eu quero clamar ao Senhor, Espírito Santo de Deus, renova essas forças, renova esses corações em nome de Jesus. Renova cada vida, papai. Oh, Espírito Santo de Deus, faz algo novo. Faz algo diferente. Faz algo diferente, Jesus. E esse algo diferente não é a nossa vontade, mas é a nossa vontade. Oh, Espírito Santo, a sua vontade, para todo sempre, para todo sempre, Jesus. Eu sei que você está com seu olho fechado, então fala com Jesus. Qual é a pedra que você tem que rolar? Qual é o Lázaro que precisa ressuscitar no seu coração, na sua vida? Fala com ele. Porque se ele prometeu, ele vai cumprir. Isso você tenha certeza. Em nome de Jesus. Fala com ele. Se coloque de pé se você puder, em nome de Jesus. Para você não dormir no banco. Mas continue com seus olhos fechados. Continue orando. Continue pedindo para Ele. Continue falando: Jesus, Tu és tudo que eu tenho. Tu és a minha maior alegria. Tu és o meu sustento. Oh, Espírito Santo de Deus. Se eu preciso de um milagre, transforma minha vida, meu estado. Se você quiser se ajoelhar, se ajoelhe. Se você quiser vir no altar, venha. Mas não se permita sair daqui da mesma forma que você entrou. Depois de 4 dias ele reviveu. Não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove minha pedra. Oh, me chama pelo nome. Jesus, muda a história da tua igreja, muda a nossa história. Buxere cantará larararamalá, rananamana xere cantará lararamalá, chora danamana xere cantará lararamalá, xere canta xira, ora mana xere cantará lararamalá, ranamana xere cantará lararamalá, namana xere. Jesus, passo de fé, o Senhor te chama para participar. Xere cantará Nerana xere cantará. Se eu preciso de um milagre, transforma minha vida, meu estado. Eu não vejo a luz do dia, estou tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Mas não ouvi a sua voz, quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo poder. Eu preciso tanto de um milagre. Chame isso a ele, diga, renove. Eu abro minha terra. Chama
meus sonhos, transforma minha vida, faz um milagre. Ressuscita-me, tu és a vida, a força em mim, tu és o poder de Deus, e eres pra vencer, Senhor, vem mim. Saúde da voz, me chamando pra viver uma história de poder. Senhor, pra minha perna, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, e faz um milagre, e toda essa hora, me chama agora. Deus, nosso clamor nessa noite, Pai. Nosso clamor nessa noite, Pai. Para que você faça algo novo, o Senhor faça algo novo em nossas vidas. Não para nossa honra, não para nossa glória, mas para a tua glória. Aleluia. Esse algo novo, Jesus, não diz respeito àquilo que nós queremos, mas nós clamamos, ó Deus, faz aquilo que o Senhor quer, da forma que o Senhor quer, no tempo que o Senhor deseja, porque nós cremos e veremos a glória de Deus, porque nós cremos e veremos a glória de Deus, em nome de Jesus, nós cremos nisso. Por isso ressuscita, Senhor, não só os nossos sonhos, mas ressuscita os sonhos que o Senhor tem nas nossas vidas. Nós abrimos mão dos nossos sonhos, dos nossos planos, e queremos viver os teus sonhos, os teus planos. É muito melhor, ó Deus, muito melhor, muito melhor. É muito melhor, Jesus, viver para o Senhor. Por isso agora, Pai, escuta cada oração, cada pessoa que está clamando aqui, que está pedindo algo, que está se colocando perante o Senhor, escuta cada oração, porque cada oração é feita com fé. Assim como a mulher no fluxo de sangue, que ousou tocar nas suas vestes, assim como aquele centurião que o Senhor nem precisou ir na casa dele para o filho ser curado, o Senhor curou e ele creu e ele entendeu isso. Oh, Espírito Santo de Deus, olha para a nossa fé, olha para o nosso coração, olha para a nossa fé, ainda que ela seja pequena, do tamanho de um grão de mostarda. O Senhor fará grandes coisas. Por isso, olha, Deus, em nome de Jesus, olha para o nosso coração, olha para a nossa vida, olha para nós, Pai. Fala com Jesus aí, meu irmão, minha irmã. Coloca no altar, coloca nas mãos dele tudo aquilo que você tem que pôr. Se é seu casamento, coloca seu casamento. Se é a sua saúde, coloca a sua saúde. Se é a sua vida com Ele, que há muito tempo você não ora, coloca isso perante Ele. Se há as dúvidas que têm surgido no seu coração, talvez você esteja num momento de dúvidas. Coloca isso perante o Senhor, porque Ele é poderoso para te responder. Talvez você esteja num momento de cansaço. Coloque isso nas mãos dele, porque ele diz, se você se sente cansado, sobrecarregado, coloca nas mãos dele, porque ele te dá descanso.
Coloca tudo nas mãos dele, coloca tudo no altar do Senhor. Talvez você chegou no momento de agora, você não sabe o que fazer. Coloca nas mãos do Senhor. Talvez a sua causa impossível esteja te incomodando. Coloca nas mãos do Senhor, porque se a sua causa impossível estiver nas suas mãos, não vai dar certo, nada vai acontecer. Mas se a sua causa impossível estiver nas mãos do Senhor, Ele pode fazer algo. Porque Ele é o Deus dos impossíveis. Ele é o Deus que restaura a vista ao cego. Ele é o Deus que cura o surdo. Ele é o Deus que faz paralítico andar. Ele é o Deus que ressuscita os mortos. Ele é o Deus que faz o mar se abrir. Ele é o Deus que faz a água sair da rocha. Ele é o Deus que faz fogo cair do céu. Ele é o Deus que faz o sol parar. Ele é o Deus que faz o sol retroceder. Ele é o Deus poderoso. Lembre-se de quem Ele é. Lembre-se de quem Ele é para você. Na verdade, lembre-se de quem Ele é. Lembre-se da presença dEle. Viva isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Creia nisso. Em nome de Jesus. Ele é poderoso para fazer mais. Ele é poderoso para fazer além daquilo que você pensa e imagina. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo que pensamos e imaginamos. Acaso o coração de Deus é manipulado? Não. O coração de Deus é eterno. Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso Deus. Em nome de Jesus, Pai. Eu coloco cada oração, Pai, como pastor dessa igreja, Deus. Eu peço, olha para cada clamor, para cada oração. Deus, eu não estou vendo quem está orando e quem não está, mas o Senhor está vendo. Por isso, olha para cada clamor, Pai. Ainda que a palavra não chegue à boca, olhe para cada clamor. E Deus, transforma, Deus. Renova as nossas fés. Renova a nossa fé, Deus. Renova o nosso coração. Renova, Senhor, a nossa esperança em Ti. Renova o nosso coração. Renova, Senhor, porque eu sei em quem tenho crido. Eu sei que meu Redentor vive. E chegará o dia que tudo chegará, que terá fim. Mas enquanto esse dia não chega, eu continuo crendo no Senhor para todo sempre. Se você crê nisso, diz amém. Diz aleluia, glória a Deus. Se você crê nisso, aplauda ao Senhor. Aleluia, aleluia. Enquanto você pode falar obrigado, Jesus. Obrigado, Pai, porque o Senhor faz algo novo. Obrigado porque o Senhor renova as nossas forças. Aleluia, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado por tudo. Aleluia. Amém. Amém. Você crê no sobrenatural de Jesus, amém? É o seu clamor. Não é o meu, é o seu clamor. O combustível para o milagre é a fé. É a fé. E o autor do milagre é Jesus. Amém? Dê a mão para a pessoa que está do teu lado. Em nome de Jesus. Fala assim, acabou o culto. Mas fala assim, te vejo semana que vem em nome de Jesus. Abençoa a vida dela, ora por ela. Fala, Deus, eu abençoo essa vida aqui, Deus, abençoa, ora por ela. Ora por essa pessoa, abençoe a semana dela, abençoe o coração dela. Talvez não tenha ninguém do seu lado, ora para quem está aqui no altar.
ora para quem está sozinho aqui em cima, lá na mesa de som, no data show, ora por essas pessoas, mas abençoe a vida. Não saia daqui sem proclamar uma bênção, não saia daqui sem proclamar uma ordem de bênção sobre essa vida, em nome de Jesus, Pai. Nós queremos abençoar cada coração, ó Pai, cada um aqui, em nome de Jesus, ó Pai, que o Teu poder seja derramado, seja operado, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Eu sei que o Senhor ouviu o nosso clamor, ó Pai, e eu sei que há uma resposta, há uma direção vinda do Teu altar, porque nós cremos nisso. Por isso, Deus, nós te agradecemos, nós te engrandecemos, nós te louvamos para todos sempre, Pai, em nome de Jesus. Agora nós clamamos, Espírito Santo de Deus, nos leve em paz e segurança para os nossos lares. Acampa teus anjos ao nosso redor, ó Pai, guarda as nossas vidas e nos livre de todo o mal, homens maus, acidentes, assaltos. Guarda a nossa vida, guarda o nosso coração. E que nós possamos crer, simplesmente crer que o Senhor é Deus. E não existe nada nem ninguém igual ao Senhor. Nos leve em paz e segurança, guarda as nossas vidas para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção. Que o infinito amor do nosso Pai, a maravilhosa graça do nosso irmão mais velho Jesus, e a doce consolação do nosso melhor amigo, o Espírito Santo de Deus, seja na sua vida hoje e para todo sempre. A bênção do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo, te acompanhe hoje para todo sempre. E todos os que creem digam amém, amém e amém. Mais uma vez, aplauda ao Senhor com alegria. Aleluia. Dá um abraço na pessoa que está do teu lado, em nome de Jesus. Eu não sei o som, não vou ouvir. Minha vida, chave, eu quero ver.